Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer começar mais uma edição do nosso programa todas as segundas-feiras, às 15 horas e 30 minutos aqui na 95,7 FM. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Vibe Mundial Ione Queiroga, nutricionista, que vai falar sobre um tema nunca eu ouvi falar oficialmente desse tema, é super, hiper, mega importante. Ela vai falar sobre psiquiatria nutricional. A Ione é nutricionista, é psicanalista e especialista em psiquiatria nutricional. Ela vai dar várias dicas super importantes para que a gente tenha saúde mental, que é mais que importante, né, Ione? Imagina. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, né? E com seu público, que eu sei que é muito seleto. Obrigado, Ione, pela sua presença, por você ter aberto aí um espaço na sua agenda para vir até aqui falar sobre esse tema. Ione, conta pra gente o que é psiquiatria nutricional. Marcos, é uma área da ciência relativamente nova, onde a gente procura encontrar o equilíbrio, né, do organismo, o equilíbrio do corpo através dos nutrientes, em que pode promover o auxílio dessas desordens mentais. E hoje é o que mais tem, né? E com esse episódio ainda da pandemia, agravou bastante. Mas se nós conhecermos nosso corpo, as nossas reações, é uma área extremamente importante. Porque o nosso cérebro, ele precisa, né, tanto para as funções dele, como para toda a parte motora, dos nutrientes, ou minerais, ou as vitaminas, né, os aminoácidos, que são extremamente importantes e encontramos na alimentação. Interessante, Ione, esse tema que você está trazendo, que as pessoas não têm nem ideia o quanto a alimentação pode ser um fator de proteção para as doenças mentais, né? Muito, muito importante. Porque o nosso cérebro, né, já até conversamos uma vez, ele é o órgão mais pesado do corpo humano. Ele pesa 1,5 kg. Né? Ele tem quase 150 mil quilômetros de vasos sanguíneos. E inúmeros neurônios. E todos eles têm realmente um componente de absorção desses nutrientes, né, que podem facilitar ou, né, na deficiência, agravar as desordens mentais. Maravilhoso. Ione, essa especialidade é nova? Ela é recente? Recentemente, ela está abrangendo agora, né, ela busca ter esse equilíbrio, mas deve ter uns 6 anos, 7 anos, mais ou menos. Que interessante. E você faz atendimento clínico? Você atende o paciente? Atendo o paciente. Hoje, na sua clínica, qual é a porcentagem que as pessoas te buscam para receber orientação sobre esse tema? Muitos ainda não conhecem. Conhecem o profissional nutricionista e conhecem o profissional psicanalista. Né? E eu acho que hoje mesmo a gente precisa ter todo um equilíbrio, né, dos nutrientes no nosso corpo, ter uma vida, porque tudo interfere, né, na nossa parte emocional e mental, nessas interfaces, tanto ajustando estilo de vida, alimentação, atividade física. Você precisa ter esse equilíbrio, né, para que o cérebro possa absorver. Vou te dar um exemplo, que, né, o magnésio, que nós já conversamos sobre isso. O magnésio é um aminoácido, um nutriente essencial para o corpo humano. E se você está com deficiência, você sente mais cansaço, você tem probabilidade de irritação, a um estresse crônico que pode levar a uma crise de ansiedade. Então, a psiquiatria nutricional vem ajudar, vem ser um braço dentro da parte terapêutica, né, tanto integrativa, clínica, mas ela vem ser um braço para auxiliar isso. Ela não tem um intuito de substituir medicamento por alimento, mas, de alguma forma, atua preventivamente e até, uma vez eu sabedor que eu tenho, por exemplo, um quadro de depressão e você me dá umas dicas de alimentos que eu posso comer
para que eu tenha uma saúde mental melhor, é mais interessante para o É tratamento, muito né? interessante, até mesmo para o equilíbrio mesmo dessa parte neural, porque o nosso cérebro pode estar sofrendo hoje e a gente não tem a mínima ideia disso. Né? Com oxidação, com estresse, né? De repente o dia a dia a gente cria essa oxidação, né? Aumenta muito o cortisol, diminui os outros nutrientes, então assim, precisamos realmente pensar nisso com carinho. É um braço a mais, é um cofator que vai auxiliar no tratamento terapêutico. E hoje a nutrição, ela é tão assim, deixada de lado, né? As pessoas não se cuidam com relação, só vão comer aquilo que mais lhe apetece, que dão prazer. A alimentação está muito ligada ao prazer, às carências, né? E muito bacana essa união da nutrição com a psicanálise que você fez, né? Eu praticamente me apaixonei realmente por todo o contexto, né? E assim, nós sabemos que o nosso corpo precisa funcionar bem. Nosso ciclo circadiano do sono, ele precisa funcionar bem. Os nossos hormônios têm que estar equilibrados. Porque hoje a gente tem uma longevidade maior. Você precisa estar mais apto, você precisa, né, ter uma cognição um pouco melhor, evitar os estresses, evitar, né, crises de ansiedade. Então, no que a gente pode ajudar em manter um estilo de vida saudável é importantíssimo para o nosso cérebro, né? E o que eu tenho percebido, e eu não sei se você concorda, a gente está vivendo mais, mas não está vivendo melhor. Justamente a gente por vive isso. mais, mas vive pior. Né? E o mundo hoje exige que você tenha uma cognição, como você disse, né? A exigência é muito grande, né? Não, com certeza. E para você ver, assim, acho que o aumento do número, assim, das doenças neurológicas ou neurodegenerativas, né? Elas estão maiores, né? Estão aumentando principalmente depois da pandemia. Né? A pandemia mexeu muito com alguns pacientes a nível de memória. A nível de sono. Você não ter um ciclo do sono saudável, você interfere em toda a produção, a secreção de hormônios no seu corpo. Você acha que a pandemia foi um divisor de águas para a psiquiatria, para as doenças mentais? Eu acredito que sim, porque as pessoas acabaram ficando sozinhas, muitas isoladas, e começaram a se olhar um pouco mais. A questionar. Muitas começaram a fazer alimentação em casa, outras pediram muita comida. E alimento processado, comida pronta, né? Isso acarreta alguns fatores que diminuem a absorção dos nossos nutrientes, né? O ideal é você ter uma feira limpa, um alimento, né? Nem falamos, a banana é um alimento super fácil. O Brasil é um país que dá tudo. Tem tudo à disposição. O que você plantar, você tem. Então, assim, nós temos uma variedade de frutas, verduras, né, um cuidado com a alimentação muito grande. Mas as pessoas nem dão tanto valor assim, né? Não dão. Você estava falando da banana, né? Uma fruta deliciosa, barata, né? Nosso país é o que mais tem. E já uma pergunta que eu faria. Algumas dicas que você pode dar para o ouvinte da Rádio Vibe Mundial se alimentar um pouco melhor e atuar como um fator de proteção na doença psíquica? Olha, a banana é um exemplo dela. Se você associar a banana com aveia ou castanha, semente de gergelim, é um nutriente que, se ele estiver dentro do seu cardápio, ele melhora muito, né, a qualidade porque aumenta triptofano, você melhora a tua parte corporal, porque você melhora o nível de magnésio. Então, as contraturas musculares, você vai ter menos cansaço, porque a diminuição do magnésio, que foi um exemplo que eu dei, mas nós temos N exemplos, você sente a falta de energia, vai diminuindo a energia do seu corpo. E se diminui a energia, você fica com fadiga, você fica com sono irregular, você acorda irritado, então você tem uma oxidação muito grande e vai aumentando essas desordens mentais que a gente chama. Algumas são doenças, Sim. Né? E tem as desordens que nós temos que olhar com muito carinho para isso, né?
que é o que tem o maior número hoje em dia. Uma coisa é doença, outra são desequilíbrios nutricionais de elementos da alimentação. Da alimentação também, as desordens, ansiedade, depressão, né? Ela é caracterizada como uma doença, mas é uma desordem mental, em que você pode buscar equilíbrio, né? Você tendo uma terapia de qualidade, você mantendo uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes, verduras verdes escuras são ótimas fontes, né, de nutrientes para melhorar a oxidação, os alimentos antioxidantes, que é importante. Ter um sono saudável, Marcos, isso é importantíssimo, né? Eu acho que atividade física que te dê prazer, né? Encontro com os amigos, com os familiares hoje em dia, que você também sinta, né, esse acolhimento, de estar junto, de trocar afeto. E o principal, eu acho que é colocar na sua agenda: hoje eu tenho um encontro comigo. Eu vou fazer uma coisa para mim, eu vou fazer uma coisa, né? A Organização Mundial de Saúde, das desordens mentais, sempre preconizam toda uma linha de elementos que auxiliem você a manter o seu estado mental saudável. Olha que dica boa, eu vou marcar um encontro comigo. Reunião comigo hoje às 18 horas. Pois é, coloca na agenda, coloca na agenda. Reunião vou te levar para o cinema, ou eu vou encontrar com amigos, ou eu vou tirar essa hora para mim, né? Essa hora para você, é para você. Eu tô rindo, uma vez eu vi um post no Instagram, a pessoa abriu a geladeira de madrugada, né? E para pegar alguma coisa, devia estar com fome, ou a sensação de fome, tinha lá um panfleto escrito assim: vai dormir, você não está com fome. Você está carente. Mas é verdade. Muitas vezes você não está com fome. Você não tem fome. Você tem vontade de comer. Para substituir alguma, né, fase emocional, alguma tristeza, compensar de alguma forma. Né? E isso é importantíssimo. Ter essa consciência é importante. Até porque o sobrepeso galga hoje na nossa sociedade, né? Com certeza, com certeza. E assim, nessas desordens, você busca alimentos que tenham um processamento alto, que é uma fonte grande de carboidrato, né? Que realmente o carboidrato, às vezes, é uma caloria vazia. Você tem que ter o carboidrato como fonte de energia. Mas nós temos vários alimentos que têm um carboidrato de rápida absorção. Então, os casos de diabetes, né, os casos de hipertensão, são fatores que eles auxiliam nas desordens, né? Você tendo uma hipertensão, você vai ter uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça você pode, né, acaba se irritando. Perdendo sono. Aí uma coisa vai gerando a outra, que vai gerando a outra. Ione, e os psiquiatras, eles estão hoje, ou quem trabalha com a saúde mental, não só ele, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, eles têm essa consciência sobre a alimentação, a importância da alimentação? Uma boa parte dos já tem uma consciência que é importante. É um fator que vai auxiliar em todo o processo, né? Porque você tem também um foco no alimentar bem, conhecer o seu corpo, saber como está funcionando, controlar picos, né, de estresse ou controlar picos de raiva. Eu acho que isso é importantíssimo para a gente ter um equilíbrio. Você ri, né? Eu tô dando risada porque eu tô lembrando de mim. Ontem, né, foi domingo, né, tava lá naquela questão da eleição, da apuração, eu não saí da cozinha. O tempo todo na cozinha. Mas eu acredito que muita gente. Chegou uma hora, eu falei assim: Marcos, é a terceira vez que você vem aqui. O que você quer, né? Já jantou, já comeu a sobremesa, né? O que mais que você... Mas nada saciava, é engraçado isso. Então, você está falando, eu estou lembrando. Mas uma coisa importante também, mesmo que você saia um dia ou outro, né, comer um alimento um pouco mais doce ou dar essas escorregadelas, não entrar na culpa, e segue. Foi, aproveitou, te fez bem, te fez feliz, no dia seguinte você compensa. Né? Existem várias formas de você fazer um detox, né? Você aumentar o consumo de água, de alimentos,
né? Eu acho que isso é importante. Essa compensação é uma atitude bem inteligente, né? Porque se você entra na culpa também, é mais um fator... É mais um fator. Que vai pesar no teu emocional. Né? Muitas pessoas, eu vou começar a fazer uma dieta para equilibrar, né? Para ter, né? Melhorar meu peso, melhorar meu emocional, porque tudo acaba virando uma roda, né? Você começa a se culpar por ter comido no domingo com todo o processo. Aí a culpa te leva a falar, hoje eu não vou fazer exercício porque eu não estou bem. E aí você vai fazendo uma roda. Eu acho assim, a gente tem que compensar. Você pode, sem problemas nenhum, ter um alimento, né, que dá uma escorregadela sem problemas nenhum. E no dia seguinte você compensa, e compensa feliz. Até porque senão o mundo fica muito chato, né? Pois é. Gente, é pandemia. Mas eu sempre digo, se você está nervoso, com raiva, bravo, você corta um tomate ou tomatinho, cereja, tempera e come, né? O máximo que ele vai te dar são alguns nutrientes dele. E não na raiva ir atrás de um chocolate, ao leite, né? Porque você aumenta a gordura. Como o seu chocolate quando você está feliz. Ele vai te dar muito mais, né? Então, geralmente após o almoço ou no meio da tarde, lá pelas 4, 5 horas, comer 30 gramas de chocolate com 60%, 70% cacau, ele aumenta essa sensação de bem-estar. E não precisa ser muito, não. Então, a dica é, tá nervoso, pega uma cenoura. Pega uma cenoura, pega um tomate, pica o tomatinho, você vai ficar bem. Agora... se tiver feliz, come o seu chocolate, come de felicidade, né? Aproveita. E marca o encontro contigo, né? Essa dica é boa. Essa aí tem que colocar na agenda. Ione, e quando nos seus atendimentos, além das terapias que você faz no paciente como psicanalista você prescreve esses alimentos, você orienta isso? Obviamente. Faço uma orientação nutricional completa mesmo, porque... o nosso cérebro tem uma taxa metabólica muito alta e o nosso corpo também. Então, quando eu faço uma avaliação nutricional, eu quero incluir tudo, todas as necessidades dele, para que ele comece a se sentir bem, né? Então, dicas de alimentos, dicas... E nós temos uma facilidade muito grande de encontrar todos. Né, todos os alimentos. Nós temos a sazonalidade, produtos de época, feiras orgânicas, alimentos saudáveis aí, é muito fácil de encontrar. Então, eu acho que vale a pena investir. E hoje tem muita informação. Procure um site de confiança, procure um Instagram de um profissional de saúde, né, que se preocupe com a pessoa, para depois a gente se preocupar com a desordem ou a doença, mas saber quem é aquela pessoa, o que levou aquela pessoa a ter uma crise de ansiedade, a ter um processo, né, de introspecção, de uma depressão. Então, assim, existem muito mais coisas envolvidas. E outra coisa, agora que também eu entendi, na verdade... A base do teu trabalho é equilibrar nutricionalmente a pessoa, que é o mais importante. Depois você pode dar dicas de alimentos que vão atuar no processo dela, processo mental. De cada um. Mas o mais importante eu faço um rastreamento metabólico, a gente entende como o corpo está funcionando, se existe algum alimento que possa estar inflamando, porque quer queira, quer não, é uma inflamação no nosso corpo. Nosso corpo está tóxico, então nós precisamos limpar e cuidar dele. Desinflamar. Seus pacientes, a maioria homens, mulheres? Maioria mulheres, mas tem homens também que fazem parte e tiram suas dúvidas, mas a maioria é mulher. A mulher hoje, ela quer se cuidar mais. A mulher hoje quer encontrar um equilíbrio, né? Foi um processo nos últimos anos bem difíceis, não vou dizer da pandemia, mas dos últimos anos das mulheres, né? De ter que assumir responsabilidades demais, né? Elas acarretam, né, um processo de ansiedade ou de depressão muito grande, né? E elas precisam entender, elas podem, né? Elas têm força para isso, mas tem que se cuidar também, tem que tirar, né, cuidar da parte alimentar, cuidar do bem-estar, atividade social, uma atividade física. E você acha que as mulheres elas estão muito à frente do homem ou não nessa questão?
O homem, ele tem uma característica, ele é muito disciplinado. Se um homem se propõe a fazer, né, determinada... Põe um objetivo, eu vou emagrecer, ele é focado. Ele é focado. Muitos que eu conheço são muito focados. Então, os resultados, até pela característica hormonal masculina, é muito mais rápida. Até mesmo nos casos depressivos ou nas crises de ansiedade. As mulheres, elas acabam perdendo um pouco do foco no caminho. Mas eu tenho muitas pacientes extremamente focadas que os resultados são ótimos. Entendi. Até no autocuidado, né? Elas começam a se cuidar mais, se preocupam mais. Hoje nós estamos preocupando, né, com as orientações anti-aging para você melhorar um pouco nas suas características, né? Eu acho que isso é importante. Uma pergunta que eu tenho, será que o homem foca mais na saúde e a mulher na beleza ou não? Isso é um olhar meu. Eu acho que assim, a nutrição estética, esse cuidado nutricional, ele é preventivo, né? Você se preocupa ou com uma celulite, ou com uma gordura localizada, ou um excesso de peso, ou uma ruga, você está começando a se cuidar, né? Você tá preocupado com isso. Então, é importante prevenir para que não apareça as desordens estéticas e as desordens mentais. É o nosso foco hoje da entrevista aqui. Falando nisso, dúvidas que os nossos ouvintes tenham em relação a esse tema super interessante. Queria que você deixasse seus contatos. Eu vou deixar pelo WhatsApp 11 97509 2262 e na clínica que eu atendo também em Santo André, @florescer_healing. Perfeito. Então, 0 Operadora 11, o WhatsApp da Ione, nutricionista, trabalha com psiquiatria nutricional, 97509-2262 e se atende na Florescer Healing da nossa amiga Rosinha. Rosa, lá de Santo André. Uma grande terapeuta consteladora. Nosso espaço é um espaço de acolhimento, principalmente para as mulheres. Nós procuramos ter sempre esse acolhimento, esse cuidado com tudo. Até por estar lá, vocês têm esse foco muito com a mulher, né? Bastante com as mulheres. E hoje tem uma linha boa também de adolescentes, né, que estão querendo se cuidar, pré-vestibulandos, para evitar o estresse. Então, assim, hoje o Florescer, ele abre as portas para todos. Todos que quiserem se cuidar e ter uma vida mais saudável. Mas o carro-chefe são as mulheres. O carro-chefe são as mulheres ainda, porque tem até o curso, né, do empoderamento do sagrado feminino, que é o carro-chefe do Florescer. Inclusive você faz palestras lá, né? Nessa área. Faço palestras. Na próxima semana nós vamos ter uma palestra falando, né, dos cuidados mesmo das mulheres, até nos prepararmos para o verão que vem aí, que é bem quente, né? Então vamos cuidar da pele, cuidar né, da nossa parte emocional também, né? E colocar nisso os alimentos que fazem bem para a saúde mental, física, né, e espiritual. Ione, o nosso tempo está acabando, já acabou. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado vocês e uma boa tarde. Você retorna outras vezes, com certeza. Vamos combinar, sim. Pessoal, muito grato. Até segunda-feira que vem no programa Instituto Marcos Fernandes. Até mais. Até mais.